Boa noite. Boa noite. Quem está vindo pela primeira vez? Bem-vindos. Nós estamos estudando esse ano o livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O capítulo da noite de hoje é o capítulo 108. Um pouco de fermento. Vamos lá. Emmanuel, no livro dessa série, ele sempre traz um comentário sobre algum trecho do Evangelho. E dessa vez ele traz um trecho que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ele fala aqui, ele vai explorar o papel de cada um de nós, onde quer que estejamos. E ele começa refletindo e trazendo a seguinte frase: ninguém vive só. O que ele quer dizer com isso? Ele diz que nossa alma, ela sempre vai ser um núcleo de influência. Nossos atos vão sempre ser também de acordo com a linguagem que a gente faz, de acordo com o que a gente, da forma como a gente age, um reflexo positivo ou negativo na vida das pessoas. Nossas palavras, elas também podem alcançar distâncias que nem somos capazes de imaginar e, consequentemente, a gente pode influenciar as pessoas. Ou seja, sejam atos, palavras, pensamento, por pequeno que seja, pode ser um verdadeiro fermento invisível que pode transformar o ambiente onde estamos ou a vida das pessoas. Por isso que ele está comentando essa parte do Evangelho. Porque o que é o fermento quando a gente bota no bolo ou no pão? Você precisa botar muito? Não, né? Para quem sabe cozinhar, sabe a dosagem certa. E ele cresce, né? Basta um pouco. Agora, se a gente colocar um fermento de qualidade ruim, o que pode acontecer com um bolo ou com um pão? Não cresce, às vezes sola, né? Às vezes estraga. Por quê? Porque o fermento utilizado não é bom. Nessa reflexão da noite de hoje, Emmanuel faz a gente pensar que todos nós influenciamos uns aos outros. Ele diz que todos nós estamos magneticamente associados. Consequentemente, tudo o que a gente faz, para toda ação, há uma reação. Tudo aquilo que a gente transmite, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, ele pede que a gente procure sempre refletir sobre o que estamos fazendo, para que a gente possa viver com mais harmonia e levar aos outros uma outra energia. Quando a gente fala de influenciação, a gente pode entender que essa influenciação, essa correlação, ela pode ser entre encarnados e desencarnados. Ou seja, os espíritos também podem nos influenciar, assim como nós também podemos influenciá-los. Só que no momento em que a gente vibra amor, paz, esperança, a gente atrai para junto da gente a influência de espíritos bons, que vão nos fortalecer na nossa jornada e vão nos ajudar a evoluir. Da mesma forma, se a gente vibra raiva, orgulho, pessimismo, o que é que a gente vai atrair para nós? Influências menos felizes, que vão nos fragilizar, que vão fazer a gente titubear. Ao mesmo tempo, nos dias de hoje, quando a gente para pensar sobre a questão da influência que podemos ter, a gente vive o mundo dos influenciadores, não é mesmo? A gente vê nas redes sociais cada vez mais pessoas que podem influenciar para o bem ou para o mal. Muitas pessoas não têm a noção do que a sua palavra pode provocar no outro. Por isso exige-se de nós a responsabilidade e a vigilância sobre tudo o que fazemos, que pensamos e que falamos. Porque a gente não é capaz de imaginar a dimensão do que a nossa palavra pode alcançar. Para ilustrar isso, a gente vai ouvir uma história
Quem já ouviu falar da história do homem e as penas da galinha? Quem já ouviu essa historinha aqui? Existia um homem que ele procurou um sábio para se confessar, para falar que ele falava demais dos outros e ele queria reparar os seus erros por conta disso. E aí o sábio lhe deu uma galinha e disse: caminhe pela cidade, arranque as penas dela e as vá soltando pelo caminho. Depois volta aqui. O homem foi, achou meio estranho, mas saiu andando pela cidade, arrancando a pena da bichinha da galinha, né, e soltando pelo meio do caminho. Depois que ele terminou de fazer isso e seguiu a orientação, ele retornou até o sábio. E aí o sábio vira para ele e faz: agora volte e recolha todas as penas que você soltou. Aí o homem respondeu: mas isso é impossível. O vento já se espalhou e não sei mais onde caíram. O sábio então conclui: o mesmo acontece com as palavras. Depois de ditas, não conseguiremos mais recolhê-las. Elas voam de boca em boca e nunca saberemos o alcance ou o estrago que podem causar. Que reflexão boa para nós, não é mesmo? Às vezes a gente acha que as pequenas coisas que a gente faz não tocam as pessoas, mas sim elas tocam. Se a gente parasse agora, cada um de nós, e pensasse em algo que alguém fez que tocou a nossa vida e que talvez essa pessoa nem saiba. Tem alguém aqui que nunca viveu isso? Existem pessoas que não têm a noção do bem que fazem para nós. Consequentemente, também não têm do mal. Imagina como o espírito de Shakespeare deve ter se sentido depois do sucesso de Romeu e Julieta. Vocês têm noção de quantos jovens se suicidaram depois dessa história? Porque o amor não pôde ser vivido. E olha a responsabilidade dele diante da história que ele contou. Era um romance bonito, emocionante, fez muito sucesso, mas toca as pessoas. Esse evangelho é um chamado à responsabilidade dos nossos atos e da forma como nós vivemos. Nós podemos ser sempre instrumento de transformação, mas que sejamos um instrumento de transformação para a paz, para o amor, para o encorajamento das pessoas que nos cercam. É isso que devemos buscar ser. Ser um fermento que vai fortalecer e gerar um bom resultado, um bolo gostoso, que todo mundo vai querer compartilhar, porque é um bolo cheio de amor, de esperança e de fé. Que a gente possa refletir sobre isso, sobre a importância dos nossos atos, e que a gente guarde sempre no coração o poder que temos de transformar a vida das pessoas, mas que a gente busque transformar da melhor forma possível, vivendo o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Muita paz.